João 17, a partir do verso 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem me enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus e tu me deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles as receberam verdadeiramente. Reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam como um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. E essa então foi a oração de Jesus para Deus. Esta oração, isso aqui aconteceu em que momento? Quando Jesus chama aqueles discípulos para que eles tenham o seu último encontro, onde ele iria repartir o pão, onde ele ali daria o vinho, né, que é chamado de Santa Ceia. Ele então, neste momento que estão todos ali juntos, ele dá ensinamentos a eles. Ele vai explicando o que vai acontecer depois da sua morte. Ele vai dando direção,
daqueles homens. Se nós formos no capítulo 16, ele traz também palavras de despedida. Ele vai se despedir daqueles homens. E finalmente ele faz uma oração ao Pai para aqueles homens. E isso está acontecendo diante daqueles homens. Então aqui, essa oração Jesus faz para Deus, referente àqueles discípulos, mas no versículo 20 ele fala: não peço somente por estes, mas também por todos que crerem em mim, através da palavra deles. Então aqui Jesus, vamos colocar que ele está prestando conta do que Deus entregou nas mãos dele. Ele fala várias vezes: eles eram teus e tu me destes. Aqueles que tu me destes, eu cuidei. Aqueles que tu me destes, eu ensinei. Eu revelei a eles a sua glória. Eu revelei a eles os seus mistérios. E hoje eles reconhecem que foi o Senhor que me mandou, que eu sou teu filho e que o Senhor me mandou para que trouxesse uma nova aliança, um novo mandamento, um novo caminho, uma nova direção. Então esses homens reconhecem tudo isso. E o que Jesus está falando com ele? Eu cumpri a minha missão. Eu cuidei deles, eu ensinei, eu enviei eles, eu dei o caminho, eu dei a direção, eu ensinei a eles a falar do Senhor para outras pessoas. Eu coloquei no coração deles aquilo que eles precisavam sentir, aquilo que eles precisavam viver. Eu preenchi no coração deles a alegria que lhes faltava. E aí aqui ele fala que ele dá alegria completa. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo não no mundo, mas que eles tenham alegria completa em si mesmo. Esta alegria completa em si mesmo é porque agora eles vivem para Jesus, eles têm o Espírito Santo na vida deles. E Jesus então presta conta para o Senhor, falando daqueles homens, falando o que aconteceu, falando como ele agiu e o resultado. Olha, o Senhor me enviou, entregou esses homens nas minhas mãos, eu ensinei tudo o que eu precisava ensinar, eu apresentei o Senhor a eles e hoje eles reconhecem quem é o Senhor, que o Senhor me enviou e que eu sou o seu filho, e agora eles estão prontos para levar a palavra. Porque eles vão levar a palavra e outras pessoas, através da palavra deles, vão crer em mim e vão crer em ti, né? E aqui fala também, Jesus ensinou para eles o que era a vida eterna. No versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus a quem enviou. Então, Jesus ensinou para eles a verdade. Deus é o único e verdadeiro, e Jesus foi enviado por ele. E aqui Jesus ele faz toda essa oração para falar: Deus, Pai, todos aqueles que o Senhor colocou na minha mão eu cuidei e não perdi nenhum deles, e eu te peço pela vida deles, e eu te peço por eles, porque eles não são deste mundo e eles vão sofrer afrontas, eles vão sofrer tribulações, eles vão ser odiados, porque eles não são deste mundo. Então eu te peço, Pai, que o Senhor guarde eles do mal. E também eu te peço por aquelas pessoas que vão ouvir as palavras da boca deles, aquelas que vão crer naquilo que eles falaram. Jesus prestou conta para o Senhor. Jesus foi o que? O sacerdote daqueles homens. E outra coisa importante, ele fala que ele cuidou e protegeu aqueles homens. Mas um se perdeu. Por quê? Porque ele não era filho de Deus, ele era filho da perdição. O que é que o Senhor nos mostra aqui? Nós podemos cuidar de milhares de pessoas, mas só aqueles que são filhos de Deus não vão se perder verdadeiramente. Nós podemos por um determinado momento nos afastarmos do Senhor, mas no tempo certo nós vamos voltar para o Senhor. Mas há pessoas, filhos da perdição, que mesmo caminhando com o Senhor, mesmo caminhando, ouvindo a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, eles não vão ter o Senhor na sua vida. São os filhos da perdição. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se culpa, porque a gente fez tanta coisa por aquela pessoa, mas no final aquela pessoa foi embora, aquela pessoa deu as costas, aquela pessoa sumiu no mundo.
Então a gente começa a se culpar. Onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que faltou? O que eu fiz que não era para ter feito? Aqui Jesus nos dá essa tranquilidade, porque Jesus tratou todos em igualdade, cuidou de todos em igualdade, ensinou todos do que eles precisavam aprender. Cada pessoa precisa aprender algo. Cada pessoa tem facilidade de fazer algo, dificuldade de fazer algo. E Jesus cuidou de cada um desses homens. Todos que eram filhos de Deus não se perderam. Nós temos que ter essa tranquilidade no nosso coração, quando nós fazemos tudo como Jesus fez. E nós, como pessoas que recebemos a incumbência de cuidar de pessoas, quem é o sacerdote? É o pastor da igreja, é aquele que cuida, o líder da célula, é aquele que está à frente de um ministério, é o marido, é o pai. Então são pessoas que receberam de Deus pessoas para serem cuidadas. No casamento, Deus dá para o homem a esposa. Não é Deus dar para a esposa o homem. Não. Quando veio Adão, Deus fez primeiro quem? Adão. E depois o que ele fez? Ele deu para ele uma esposa, uma ajudadora. Aquela que ia ajudar ele na missão que ele tinha. Então, o marido, ele é o sacerdote. Ele recebeu de Deus alguém para que ele cuidasse. Então o marido vai fazer uma oração para Deus. Ele vai falar: Pai, a esposa que o Senhor me deu, eu cuidei, eu protegi, eu vesti, eu guardei, eu alimentei, eu amei. É isso que nós precisamos falar, mas que seja verdadeiro. Então aqui Jesus nos ensina que quando Deus nos dá pessoas para que nós possamos cuidar, nós precisamos ser como Ele. Cuidar em todas as áreas da vida possíveis que essa pessoa permitir, ensinar a essa pessoa a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor como testemunho de vida todos os dias, para que depois você possa chegar diante do Pai e falar: Senhor, aquela pessoa que tu me deste, eu fiz tudo que o Senhor gostaria que eu fizesse. Aquela pessoa que o Senhor me deste, por exemplo, no casamento, o marido, ele é como Cristo é para a igreja. O marido morre pela esposa. Marido, você morre pela sua esposa? Porque o Senhor manda o marido amar a esposa. Ele não manda a esposa amar o marido. Ele manda a esposa ser submissa ao marido. É o quê? Uma ajudadora. Uma pessoa que vai ajudar o marido a cumprir a sua missão. E ela só vai conseguir fazer isso se ela receber dele o amor que Deus mandou na palavra. O amor que foi ordenado por Deus. O cuidado que foi ordenado por Deus. Se esse marido for um sacerdote como foi Jesus. Se é um pastor, um líder de célula, um líder de ministério, Deus coloca pessoas para que você cuide. Deus coloca os filhos dele nas suas mãos. Quando o marido vai falar para Deus pela sua esposa, ele não está falando com o pai, ele está falando com o seu sogro. Porque a esposa que foi entregue nas suas mãos, ela é a filha que Deus colocou nas suas mãos. É como você é um pai e tem uma filha e entrega a sua filha para o seu genro cuidar dela. Se o seu genro for prestar conta para você, você vai querer saber o que está acontecendo. Sabe, sua filha chegar lá chorando na sua casa, você vai falar: o que aconteceu? Cadê seu marido? Então você vai querer saber. Assim é Deus. E assim também é com as pessoas relacionadas à igreja, ministério. Onde tem um sacerdote, tem um filho de Deus que precisa ser cuidado. Precisa ser tratado, precisa ser amado, mas precisa principalmente ser ensinado sobre a palavra do Senhor, para que estes filhos de Deus que foram colocados nas suas mãos possam falar também de Jesus, falar também de Deus, como você falou para eles. Que aí a gente vê no versículo 20. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a
a crerem em mim por meio da palavra que eles falarem. Será que as pessoas estão crendo em Jesus pela palavra que nós estamos liberando? Pela palavra que nós estamos falando? Pela palavra que nós estamos ensinando? Será que eles creem em Jesus por eles olharem em nós e ver as nossas atitudes? Será? Na Bíblia fala de uma pessoa, um homem de ânimo dobre. O que é um homem de ânimo dobre? É o homem que hoje ele crê em Jesus. Não só homem e mulher, mas a Bíblia fala homem. É a pessoa que agora ela está crendo em Jesus. Ela está lendo a palavra e ela crê em Jesus. E ela passa um dia, 2 dias, acontece alguma coisa na vida dela. Não, Deus não vai fazer nada disso não. Eu li aquilo lá na palavra dele, mas eu acho que não é isso não. Aí ela já começa a balancear. Aí acontece uma outra coisa, ela vai num outro culto e ela ouve uma palavra abençoada que a faz crer em Jesus novamente. Mas aí acontece um negócio lá no trabalho dela, em que talvez ela é injustiçada, ou a pessoa é humilhada, ou a pessoa ouve coisas que não queria ouvir, ela já não crê mais em Jesus. É uma pessoa que vive de momentos. Um momento eu creio, outro momento eu não creio. Um momento eu tenho fé, outro momento eu não tenho fé. A gente não pode duvidar da nossa fé. A gente não pode duvidar da nossa salvação. A gente pode ficar triste, sim. A gente pode chorar. A gente pode pensar que talvez a gente entendeu tudo errado. Sempre quando a gente tiver em dúvida, entenda, a dúvida é nossa, não é de Deus, não. A dúvida é do nosso pensamento, não na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e tendo fé. Porque aqui na palavra fala mesmo que nós que não somos deste mundo, nós somos o quê? Odiados. A gente às vezes nem abre a boca, a pessoa olha para nós, ela tem ódio de nós. Porque o Espírito que habita nela, ele não vai dar muito certo com o Espírito que habita em nós. Porque em nós habita o Espírito Santo. Agora o Espírito que habita na vida dessa pessoa só Deus sabe. Então a gente vai ter inimigo só porque a gente abriu o olho, acordou e respirou. A gente vai ter inimigo só porque a gente vai à igreja, só porque a gente ora, só porque a gente busca viver a nossa vida pautado na palavra do Senhor. Então, quando a gente comete um erro, um pecado, essa pessoa nos julga. Não, mas você não é crente? Você não fala de Deus? Como que você está fazendo isso? Sim, eu sou crente, eu falo de Deus, mas eu sou um ser humano pecador. Então, nós não podemos nos desviar. Jesus nos mostra aqui. Nós precisamos ser retos naquilo que o Senhor coloca para a gente fazer. Se o Senhor deu filhos ou filhas dele para você cuidar, faça o seu melhor. Faça o que precisa ser feito. Aqui Jesus falou várias vezes: os filhos que o Senhor me deste. Os filhos eram seus e o Senhor me deu e eu cuidei. Quantos filhos Deus está colocando na sua mão que você não está cuidando como Ele gostaria que você cuidasse? Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho para você falar a palavra do Senhor e você não fala? Quantas pessoas te odeiam, ou talvez criticam você, ou talvez te tratam mal, porque você é um filho de Deus, porque você escolheu o caminho de Jesus, e você não consegue ter sabedoria e maturidade para entender isso, e começa ali uma batalha. Nós não podemos cair nessa cilada de Satanás, porque nós sabemos que nós somos odiados por ser discípulos de Jesus. Nós sabemos que nós vamos ter tribulações difíceis. Nós sabemos que para nós o negócio é um pouquinho mais difícil. E nós não podemos parar de cumprir o que o Senhor pediu. Nós não podemos parar de fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós não podemos deixar de cuidar das pessoas que Deus coloca nas nossas mãos. Vai acontecer muito, você vai cuidar, você vai ensinar, você vai ouvir, você vai caminhar junto, você vai orar junto, você vai fazer de tudo. Mas essa pessoa pode simplesmente virar as costas e nem te dar tchau.
vai acontecer. E se você fez tudo como aqui Jesus contou, relatou que ele fez com os filhos de Deus que foi entregue em suas mãos, você precisa descansar. Você não pode carregar essa culpa, porque aqui fala no versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e me deste, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aleluia. Então, se nós estamos fazendo tudo que é da vontade do Senhor, não se culpe. O que você pode fazer é orar para que essa pessoa desperte a tempo e volte para o Senhor. E quando ela voltar, que você possa receber de braços abertos. Você acredita que se Judas tivesse realmente se arrependido e tivesse buscado a Jesus, Jesus iria falar não para ele? Jesus daria as costas para ele? Claro que não. Mas aqui ele era o filho da perdição. E o tempo que ele andou com Jesus e os discípulos não fala em momento algum que Jesus tratou ele diferente dos outros. Muito pelo contrário, Jesus confiou nele. Jesus deu a parte financeira do ministério na mão dele. Jesus mostrou a ele que confiava nele. Jesus chamava ele de amigo. Mas Jesus sempre soube quem ele era e o que ele faria. Então, Jesus nos mostra aqui que independente de pessoas que vão nos trair, nós precisamos caminhar firme no propósito. E nós não podemos tratar essa pessoa diferente, nem enquanto ela está com você, nem depois que ela se afastar, e nem depois quando ela retornar para o Senhor. Porque aí ela vai retornar precisando mais ainda de você. Ela vai retornar precisando mais ainda da sua ajuda. E aqui Jesus ensina também que nós precisamos orar pelos outros. Aleluia. Aqui primeiro Jesus presta conta das pessoas que Deus colocou sobre a responsabilidade dele. Jesus fala que o que foi pedido da parte do Senhor para ele, ele fez. E também Jesus o que? Ora por eles, peça por eles, guarde eles. Eles não são do mundo, eles estão no mundo. Santifica eles na sua verdade, na sua palavra, porque eu vou me santificar por eles. Nós estamos nos santificando pelas pessoas que Deus colocou nas nossas mãos. Nós estamos buscando o Senhor com mais vontade. Nós estamos buscando o Senhor mais profundamente, para que através da nossa vida a gente possa santificar a vida daqueles que o Senhor coloca nas nossas mãos. E Jesus pede: santifica eles, porque eu também vou me santificar por eles. E eu não peço só por estes que caminharam comigo, eu peço por todos aqueles que vão vir crer em mim através do que eles fizerem, através daquilo que eu ensinei a eles. Ele fala: eu lhes transmiti a glória que me deste. A glória de Deus que foi dada a Jesus, ele transmite para nós. Aleluia. Nós quem? Nós que somos filhos de Deus, que só fomos entregues nas mãos de Jesus para ele cuidar de nós. E o que Jesus... mas Jesus já está sentado lá em cima, à direita de Deus Pai. Sim, lá ele é o que? O nosso advogado, o nosso intercessor. Ele está lá, mas ele deixou aqui quem? O Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, ele pode transmitir para nós a sua glória, a sua graça, os seus dons, o seu amor, a sua misericórdia. E nós precisamos pegar essa oração e ler várias vezes. E essa oração ela precisa ser um ensinamento de todos os dias para nós. Essa oração ela precisa ser uma direção para a nossa vida todos os dias. Cuidar daqueles que o Senhor coloca em nossas mãos. Cuidar daqueles mesmo que no meio ali tem um filho da perdição, mas ele pode se converter e se tornar um filho de Jesus, um filho do Senhor, um filho de Deus. Orar por aqueles que o Senhor coloca nas nossas mãos, pedindo o Senhor para que os guarde, pedindo o Senhor para que eles sejam santificados, nos santificando para eles, para cuidar deles. Orar por aqueles que através deles vão conhecer a Jesus.
Nós precisamos buscar isso em nossa vida. Nós precisamos viver isso. O mundo hoje, o que ele está fazendo com a gente? Ele está tendo, Satanás tem várias artimanhas para nos distanciar da missão que o Senhor tem nos dado. Ele vem oprimindo a nossa mente, como eu falei na sexta-feira. Ele vem trazendo pensamentos na nossa mente. Ele vem trazendo o pensamento, não tem nada a ver, tá tudo bem, não preocupa não. Satanás, ele vem igual aquela teia de aranha, vem nos rodeando com aquela teia de aranha. E a gente está sendo rodeado por coisas que facilmente nos faz distanciar do Senhor, facilmente nos faz perder o foco, facilmente nos distancia do propósito. Às vezes a gente fala assim, gente, mas antigamente eu orava tanto, eu jejuava tanto, eu buscava tanto. Mas isso é antigamente. O tempo foi passando, coisas aconteceram na sua vida. Antigamente, quando a gente se converte, a gente está em que momento? No momento do primeiro amor. O primeiro amor é como se a gente fosse uma criancinha no colo de Jesus, uma criancinha no colo de Deus. Porque a gente ainda não conhece nada, a gente ainda, uma criancinha, um bebezinho, ele nem alimenta de alimento sólido. Paulo fala que alguns alimentam com leite, mas tem uns que já vão se alimentar com alimento sólido. Então, o nosso primeiro amor, nós somos criancinhas no colo de Jesus, no colo de Deus. E Deus vai fazendo maravilhas na nossa vida. Deus vai fazendo milagres na nossa vida. E Deus está ali nos abraçando, cuidando, protegendo, porque nós precisamos de proteção, porque nós ainda não conhecemos a palavra, nós ainda não conhecemos as Escrituras, nós ainda não temos uma intimidade profunda com o Senhor. Às vezes a nossa oração ainda é uma oração rasa. Por quê? Porque ainda nós somos bebês no colo do Senhor. Esse é o nosso primeiro amor. Mas aí, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai lendo a palavra, quando a gente vai entendendo mais a palavra, quando a gente vai entendendo mais quem é Deus, como Deus age, que é um Deus amoroso, mas é um Pai justo, que Ele perdoa, mas não nos livra das consequências. E nós vamos conhecendo a Deus e caminhando. Então a gente não é mais um bebezinho no colo do Senhor. A gente precisa crescer. Então quando a gente cresce e amadurece, aí muda o processo. Porque agora a gente tem capacidade de buscar o Senhor, de conhecer Ele mais profundamente, de nos aprofundar na palavra dEle, de orar de uma forma mais profunda, de estar mais próximo do Espírito Santo. Agora nós conhecemos o Espírito Santo, agora nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus, agora nós entendemos tudo que Jesus fez por nós. E nós entendemos que também agora nós entendemos que não somos deste mundo e que nós vamos ser odiados, nós vamos passar dificuldade. Então agora, já amadurecidos e comendo um alimento sólido, como Paulo falou, parte de nós buscar o Senhor. Porque quando nós éramos bebezinhos no colo dele, ele cuidava de nós. Mas depois que a gente cresce, nós precisamos buscar. E se a gente não buscar, a gente não vai encontrar. Se a gente não buscar, a gente não encontra. Se a gente vai aqui em Apocalipse 2, fala aqui, Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. O que Jesus está falando aqui nessa carta para a igreja de Éfeso? Vocês faziam tudo, deixa eu voltar aqui. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar mais os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. O que acontece é que quando a gente vai amadurecendo na caminhada com Jesus, algumas coisas vão se perdendo, porque a gente não é mais a criancinha no colo de Deus. Agora a gente já está caminhando
caminhando, a gente vai amadurecendo. Essa igreja aqui, ela tinha boas obras, ela tinha esforço, perseverança, ela não suportava falsos profetas, falsos apóstolos, ela não aceitava mentirosos, ela perseverou e suportou as provas. Mas, como ela estava tão ocupada com tantas essas coisas, ela se esqueceu que agora ela estava caminhando e o primeiro amor foi se esfriando. Porque agora nós estamos caminhando, agora nossos passos é que precisam ir em direção ao Senhor. O nosso caminhar que precisa ir em direção ao Senhor. Nós não estamos mais no colo do Senhor, não, porque nós não somos mais criancinhas na fé. Nós já amadurecemos na fé do Senhor. E Jesus nos mostra muito claro isso. Se nós estamos maduros, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar no Senhor, para que a gente possa cuidar de uma forma correta e da forma que Deus espera dos seus filhos que foram colocados nas nossas mãos. Então aqui fala, você mandou o primeiro amor. Lembre de onde você caiu. Arrepende e volte lá. Onde você caiu? Você estava no colo do Senhor e caiu do colo? Será? O que aconteceu? Nós precisamos buscar no Senhor. Senhor, o que aconteceu? Meu Deus, me ajuda. Onde que foi que eu me perdi? Fala comigo, Espírito Santo. Me mostra onde que eu tenho que voltar. Aonde que eu deixei parado e eu preciso de lá voltar e continuar. É uma busca. Agora você caminha, agora você amadureceu, agora você tem que buscar respostas. Agora você tem que buscar no Senhor, para que você possa ser esse sacerdote, esse líder, esse pastor, esse marido, esse líder de jovens, esse líder de ministério, esse líder de casais, esse líder de célula. Qualquer pessoa que Deus colocou na sua mão para ele cuidar, é um filho amado dele, que você precisa cuidar. E você precisa amar. Jesus ensinou que a gente tem que amar como Ele amou. Assim como Jesus ensinou que o marido tem que amar a esposa, Paulo ensina que o marido tem que amar a esposa igual Jesus amou a igreja. Jesus ensinou que nós devemos amar os irmãos como Ele amou. E aqui nos mostra como Ele amou. Ele amou em obediência ao Pai, cuidando daqueles que foram colocados para suas mãos, colocado sobre a proteção dele para que ele cuidasse. E nós precisamos viver esta palavra. Nós precisamos entender que agora nós não somos bebês no colo do Senhor mais. Agora não é Ele que nos... como que eu vou explicar? Quando a gente é bebê, alguém nos dá algo. Alguém nos dá o de comer, a mãe vai lá e dá banho, o pai vai lá e dá um alimento, né? Dá roupa, troca de roupa. Então é um cuidado especial, porque você não anda, você não fala, é um bebê. Mas você vai crescer. Quando você crescer, a mãe não vai mais te dar banho, o pai não vai te dar comida na boca, porque você cresceu. Agora você vai lá até na cozinha e põe o seu alimento. Assim é com Deus. Então, se nós já não somos mais novos na fé, não estamos mais como criança tomando leite, nós já caminhamos e agora estamos amadurecidos, nós precisamos buscar no Senhor tudo que é preciso para que a gente possa cuidar daqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos, daqueles que o Senhor confiou aos nossos cuidados. Glória a Deus. Ah, Senhor. Paizinho amado, Pai querido, neste momento eu quero te agradecer por essa palavra, meu Deus. Neste momento, ó Deus, eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes, ó Deus, que eu ou qualquer outra pessoa que